Diretoria do Fluminense entra na justiça contra a recuperação judicial do Vasco. É verdade, vou falar dessa história. E olha, parecer da justiça diz que o caixa do Vasco está tendo uma erosão acelerada. Ou seja, o dinheiro está sumindo. Vamos bater um papo sobre isso daqui a pouco. Antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos embora pro vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigantes Vascaíno. Eu sou André Luiz, está entrando no ar o programa Café dos Gigantes, seu programa da manhã, sempre às 8 horas da manhã, trazendo as notícias do Vascão. Hoje vai a gente falar sobre essa questão da recuperação judicial, sobre a questão financeira do Vasco. Eu sei que hoje tem jogo do Vasco. A gente vai falar do jogo no próximo programa, no programa na hora do almoço, né? Lá para 1h da tarde, a gente vai falar já do jogo do Vasco e Palmeiras. Vasco que vai com alguns desfalques, mas o Palmeiras também tem desfalque. Vamos ter um papo sobre isso no almoço do Gigante, 1h da tarde, entra no ar. E hoje também tem a live, né? A gente entra com live quando for hoje às 17h45. 15 para as 6 a gente vai estar entrando ao vivo numa live, por causa que às 19h é o jogo, né? Então a gente vai ficar já ao vivo para poder pegar a escalação oficial do Vasco às 18 horas, enfim. Vamos estar já fazendo a nossa live de pré-jogo. Agora vamos para a história de hoje aí. Olha, ontem saiu a notícia, eu ia falar isso no vídeo de ontem, mas aí tinha a história do Cuesta machucado e tal. Eu preferi deixar também para entender um pouco melhor essa história, que o Fluminense entrou na justiça contra a recuperação judicial do Vasco. Eu fiquei me perguntando, mas o Fluminense é credor? Ele está no hall dos credores, o Vasco deve dinheiro a ele? E aí eu fui pesquisar, fui ver, não achei nada. Não achei nada, não entendi até agora por que o Fluminense se envolveu contra a recuperação judicial do Vasco. Não consegui entender. Logo Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que é amigo pessoal do Pedrinho, do Felipe, né? Tem foto do Felipe lá com a camisa do Fluminense, né? Da época que jogou lá. Tem foto de pelada, que os caras foram jogar uma pelada e vestiram a camisa do Fluminense, né? Diretor do Vasco foi jogar uma pelada entre amigos, aí era o uniforme principal do Fluminense contra o uniforme reserva do Fluminense, os caras vestiram a camisa, né? Eu não vestiria, pô, sou diretor do Vasco, vou botar uma camisa do Fluminense, pô. Mas pelar é amigo, então os caras aí por amizade, né, fazem essas maluquices, e aí o cara na amizade meteu o Vasco na justiça. O cara entrou na justiça contra o Vasco, alegando que a recuperação judicial do Vasco, ela é ilegal, porque ela fere um princípio constitucional de o Vasco está oferecendo deságio em dívidas que já foram sentenciadas pela CND, né, que é a Câmara Nacional de Disputas da CBF. Hoje você tem, no Brasil, você tem os seguintes instrumentos. Você pode entrar na justiça pela FIFA, para pedir transfer ban, bloquear o cara para o cara te pagar, ou entra no CND, na Câmara Nacional de Disputa pela CBF, que também denuncia na FIFA. Então você pode entrar nos dois organismos. Então, o que o Fluminense está alegando, que mesmo situações que o Vasco já ganhou, assim, já perdeu, na verdade, na CND, tem que pagar na CND, o Vasco está oferecendo deságio para pagar. E aí o Fluminense diz que isso é ilegal, que o Vasco não pode fazer isso. O que o Fluminense tem a ver com isso? Eu ainda não entendi. Porque essa é uma transação entre o Vasco e o cara que ganhou na CND. Se o cara que ganhou lá na CND aceita receber com deságio, o que o Fluminense tem a ver com isso? Ninguém entendeu. Agora, tem que falar para os caras que é ilegal também você sair da Série C para a Série A sem disputar a Série B. Tem que avisar isso para os caras. Isso é muito ilegal, né? É ilegal também fazer um clássico Fluminense e Botafogo no Maracanã e dar 17 mil pessoas. Acho que o Cruzeiro deu 20. Então, é ilegal, cara. Eu também acho que é ilegal você tomar um estádio público como o Maracanã, vocês tomaram o estádio aí na rabeira do Império do Mal, para poder botar 3 pessoas dentro do campo que vocês não têm torcida. Isso aí é muito ilegal também, né? E é legal demais você não pagar a Série B, entre outras ilegalidades, que o Fluminense não é a fina flor da moralidade, da legalidade, não é o clube mais correto do mundo. Não estou entendendo essa bandeira. O projeto dos caras é prejudicar o Vasco. Os caras ficam pensando o tempo todo uma forma de prejudicar o Vasco. Eles querem muito ser Vasco. No fundo, eles têm muita inveja, né? O sonho deles, no fundo, é um dia ser do tamanho do Vasco. Não vão conseguir, meus senhores. Vocês não vão conseguir. O Vasco vai fazer a sua recuperação judicial.
Isso aí não vai dar em nada, vocês só estão gastando dinheiro aí na justiça. Se eu sou sócio do Fluminense, eu estou questionando a minha diretoria. Por que vocês estão entrando lá? O que isso tem a ver? Qual é o benefício que isso vai trazer para o Fluminense? Né? Olha, a palhaçada só para atrapalhar, só para prejudicar. Mas isso aí, Pedrinho, fica esperto. Isso aí é o co-irmão, é o amiguinho, é o coleguinha que chamou São Januário de chiqueiro, mas alugava São Januário para jogar, né? É isso aí. Aí você empresta lá o Salgado com fotos abraçadas, a Mário Bittencourt, são amigos, né? Um foi advogado, o Bittencourt foi advogado do Salgado, que prestava dinheiro para as empresas do Bittencourt. Tudo amigo, tudo panela, tá aí, ó. Mas na hora de quebrar o Vasco, esses caras vão lá e fazem, porque esses caras não têm escrúpulo nenhum, porque eles não gostam, eles odeiam o Vasco. É isso aí, vocês ficam dando atenção para esses caras. Falando isso, a administração judicial, né, que é quem faz a orientação administrativa, que faz a fiscalização dentro da recuperação judicial do Vasco, né, a AJ, a Administração Judicial Conjunta, ela verificou que a conta, o caixa vascaíno está caindo, o caixa do Vasco caiu muito. Em março, o Vasco tinha um caixa de 57 milhões, acho que é 57 milhões de reais em caixa. E agora, no último relatório, caiu para 17 milhões. A AJ entende que realmente tem que ser feito alguma coisa para proteger a instituição e para deixar o fluxo de caixa mais robusto e mais confiável para situações futuras. Então a AJ concorda com o pedido que o Vasco fez do empréstimo de 80 milhões para encharcar esse caixa e poder tocar o barco pagando fornecedores, salários, etc. O que eu aqui, né, que não tenho acesso aos documentos, não tenho nada, não entendo, é o seguinte. Então o Vasco tem 57 milhões no caixa em março e agora, no último relatório, vamos dizer que foi em agosto, foi 17. Então 40 milhões saíram do caixa do Vasco. Tá bom. Qual foi a contratação grande que o Vasco fez para tirar 40 milhões do caixa à vista? Pô, não estou me recordando. Não consigo me recordar. Porque o que eu recordo é que o Vasco vendeu vários jogadores, teve várias entradas de ativo, eu sei que não foi 100%, mas teve dinheiro à vista entrando, teve parte de dinheiro entrando nesse caixa. Então gastou-se mais do que esses 40 milhões. Gastou 40 milhões e mais o dinheiro que já entrou. E o dinheiro das receitas mensais do Vasco? O Vasco não é viável. Aliás, a administração judicial coloca exatamente isso, né? Ela coloca uma orientação dizendo que não é a perda do valor desse caixa demonstra a inviabilidade da empresa, da SAF. Ou seja, é uma empresa que continua gastando mais do que fatura. Então, tem coisa errada aí, cara. Então, ou vocês aumentam as receitas, o Vasco precisa aumentar a receita. E por onde está indo esse dinheiro? O que está acontecendo com esse dinheiro do Vasco? O Vasco é inviável, é isso mesmo? E o Vasco não está pagando ainda a recuperação judicial. Ah, não, o Vasco tem muita dívida. Cara, o Vasco tem muita dívida, mas o Vasco não está pagando nenhuma delas. O Vasco não está pagando dívida, não está sofrendo penhora, o Vasco está em céu de brigadeiro. Essa gestão, ela está em céu de brigadeiro. As outras gestões conviviam com o dinheiro preso, o dinheiro da bilheteria era preso, o dinheiro de fornecedor, a Caixa Econômica está lá 15 milhões até hoje, que não conseguiu tirar a certidão, esse dinheiro está lá perdido na Caixa Econômica, até hoje ninguém foi lá tirar as certidões negativas para poder sacar o dinheiro, não tem como, né? Tirar as certidões negativas, porque o Vasco é um grande devedor, mas o Vasco não está pagando nem um centavo da dívida. Então o Vasco hoje ele paga o quê? A sua operação. Qual é a operação do Vasco? É salário, os impostos, e não é só salário de jogador, a folha de pagamento em geral dos funcionários, né? E aí você tem os recursos, as receitas, a verba de televisão, a verba de propaganda estática, os patrocínios na camisa. E aí, não dá? Mesmo assim não dá, então tem que dar uma enxugada nisso aí. Tem que fazer uma gestão mais pé no chão, cara. Ah, então não vamos contratar jogador. A questão não é contratar jogador. A questão é o dinheiro que se paga para o jogador que não joga. Vasco hoje paga ao Jean Davi, que não joga, ao Maurício Lemos, que não joga, ao Riquelme, que era lateral esquerdo, que não joga. Isso aqui são 3 que eu estou lembrando agora, de cabeça. E já foram mais jogadores que o Vasco paga e o jogador não joga. Então você tem que começar a rever isso. Com essa questão salarial. Paga-se muito a jogador
né? Thiago Mendes, que veio aí e não joga, não é relacionado, mais uma vez não foi relacionado, não viajou. Nunca tá pronto, tá sempre dodói, e vai pagar uma grana. Então é esse tipo de mau negócio que vai ferir o teu caixa. Se você não tem receita suficiente para cobrir, Vasco precisa ter um orçamento. Vasco tem que ter um orçamento. Não é possível que o Vasco fique estourando o orçamento o tempo todo. Isso se chama má gestão. Ah, mas o futebol é caro. Futebol é caro. Você tem que conseguir patrocínio. Você tem que conseguir receitas que banquem esse futebol caro. Mas se você não tem, meu amigo, tem que fazer um timinho para ficar ali na negócio assim. Se o Vasco estivesse estourando orçamento, mas estivesse disputando títulos, mas não tá, cara. Tá disputando para não descer, pô. Tá tudo errado. A gestão tá errada. E aí tem que rever isso aí para 2026, porque 2025 é um ano contábil já perdido, né? E a Administração Judicial, verificou isso, que o caixa do Vasco está sendo dilapidado, tá acabando. A palavra que eles usaram é uma erosão financeira acelerada. O termo na Administração Judicial, no documento que foi publicado, existe uma erosão financeira acelerada. E aí eles orientam, sim, eles dão um ok, um parecer favorável, né, que a palavra é essa, pelo empréstimo de 80 milhões, que o Ministério Público falou que não que o Vasco não necessite. O Ministério Público falou que naquele momento ele não concordava porque o projeto do empréstimo era meio nebuloso. Não explicava quem ia emprestar, qual era a taxa de juros, qual era a instituição financeira que estava envolvida por trás daquilo. Então, por isso que o Ministério Público disse não. E a AJ disse a mesma coisa. Falou que ok, mas não para esse pedido. O Vasco tem que refazer o pedido, porque a AJ bota no documento assim, algumas lacunas precisam ser preenchidas, e aí ela faz alguns questionamentos, por exemplo, qual é a instituição financeira, qual é a taxa de juros que vai ser aplicada. Tudo isso a administração judicial quer saber. Então, o Vasco tem que resolver esse problema, porque vai precisar desse dinheiro, vai precisar desse empréstimo, visto que o caixa foi embora, não tem mais caixa. Agora, o que fica estranho é cadê o dinheiro da venda do Luiz Gustavo, cadê o dinheiro da venda do João Vitor, como é que esse dinheiro entrou no caixa e já saiu? Não viu o Vasco contratar ninguém. Todos os jogadores que o Vasco trouxe foi por empréstimo. O Vasco não comprou ninguém. O Vasco não comprou o Cuesta, o Vasco não comprou o Robert Renan, o Vasco não comprou o Matheus França, o Vasco não comprou ninguém. O Thiago Mendes veio de graça, só pelo salário, que é alto pra caramba, mas veio de graça. A gestão do Admar não contratou ainda, não comprou ninguém. Então, não sei, é isso aí que tem que ser visto. Agora, não sei se o Vasco também está. A única coisa que o Vasco deve estar pagando, e aí da gestão do Pedrinho, isso deve estar acontecendo sim, isso é verdade, isso está acontecendo, são os jogadores que o Pedrinho comprou. Tá? Jogadores que o Pedrinho não comprou e que o Vasco tinha que pagar parcelas, por exemplo, a 77 Partes comprou o Léo Pelé. Não foi o Pedrinho que comprou o Léo Pelé, foi a 77 Partes. O dinheiro que o Vasco devia ao São Paulo pelo Léo Pelé está na recuperação judicial. Agora, o Pedrinho comprou o Lloyd. O dinheiro que o Vasco deve pela compra do Lloyd, o Pedrinho está pagando. Isso são contas que o Vasco realmente paga. Não é endividamento, por investimentos mal feitos. Aí nós temos Maxime Domingues, Jean Davi, Lloyd Augusto. Está pagando por esses caras. O contrato está mal. Quem sofre? Quem sofre é o Vasco. Essa aqui é a grande verdade. Valeu? Galera, um grande abraço. Fiquem com Deus. 13h tem vídeo aqui no canal, no Almoço Gigante. Já vamos falar do jogo Vasco-Palmeiras. Mais uma decisão, mais um osso duro para a gente roer hoje lá em São Paulo. Valeu, um grande abraço. Fiquem com Deus. Fui. Tchau.